finalizando a outra live, né? Quais seriam os principais testes de ração, assim, para o produtor compreender? É assim, professor, nas minhas visitas aí, na minha experiência de fazenda e de vendedor, a gente vê Certo, alguns pontos principais que certo. são necessário um pouco mais de atenção, tá? Principalmente o pessoal que compra um volume um pouco maior, né, que tem a possibilidade de comprar uma carga fechada, e não só Hum, também o pequeno produtor para ficar atento e chamar o seu fornecedor e conversar se ele vê alguma coisa de anormal no produto. Então, assim, por hum. onde é que a gente começa a, a Uma, fazer uma, uma essa... carga fechada, Augusto, seria quanto de ração? Só para o pessoal ter uma ideia. Hoje, professor, a gente tem a oportunidade hoje lá na Samaria de atender a partir de 8.000 quilos, tá? Certo, Para ok. entregar na fazenda, mas a carga fechada seria 14 toneladas, que é a capacidade do 14, truque, né? né? Certo, certo, Tá? Então, assim, certo. quais são os principais pontos, na minha visão, Uhum. seriam, se o produtor tiver a oportunidade de fazer, seria um bromatológico, tá? Porque Bromatológico. o bromatológico, ele vai fazer todos, se realmente aquilo que o fornecedor vendeu está ali na ração. Será que ela Ok. tem mesmo os 35% de proteína, ou 40%, ou 30%, enfim, aqui ele comprou? Será que ela está dentro do percentual de cinza? Será que ela está dentro do... Enfim, esse bromatológico vai dizer os principais parâmetros, extrato etéreo, umidade, vai saber se você está adquirindo O que exatamente aquilo tá, que o está que no tá no rótulo. rótulo é o que está Isso, realmente naquele lote, né? exatamente. Porque pode acontecer de diferenciar isso aí, né? Pode, Tem pode um limite acontecer. mínimo, máximo, né? Lógico que hoje todas as fábricas de rações são profissional, são de Certo, grandes grupos mundiais, vamos dizer assim. A gente certo, não é um certo. grupo mundial, mas a gente detém todo o Uhum. know-how que foi criado por Scratch aqui no Brasil, ficou com a gente. Hoje a gente tem a Certo. oportunidade de trocar experiências com laboratórios em toda a plataforma mundial, tá? Hum, Então, assim, qual que é o outro que é mais fácil e fácil de fazer na fazenda? Quais são os outros pontos? São a presença de fino na ração. Quando certo. você... E sei como é que a gente identifica fácil. Você coloca a mão, abre o saco da ração, coloca a mão, o braço dentro do saco de ração Uhum. e puxa. Hum, Se o seu braço vier cheio de finos, aquele pó, aquilo dali certo, tem um percentual, tá? Aquilo dali é perda de certo, produto, é desintegração do pellet. Então, certo. a gente tem como verificar aquilo e tem limite para isso. Seria no Hum, máximo 1 a 2% do saco de ração. Ou seja, se o saco tiver 30 quilos, seria uhum. 1% dos 30 quilos tinha que estar em finos, que eu acho já uma quantidade muito grande. Muito Tá? É uma grande, né? perca, porque você acaba fertilizando a água. O camarão não vai conseguir capturar aquela partícula. Um Então, é fertilizante perda. caro, né? E com E um fertilizante fertilizante caro. caro. A gente discutiu o preço da outra vez, bastante Certo, caro. certo. Outro, Sim, sim. outro ponto, vamos lá, foi o bromatológico, para quem tem a oportunidade de Ok. fazer. Tem a presença Esse, de... esse bromatológico, existe laboratórios nas principais Tem, capitais que fazem, é? tem alguns laboratórios que fazem, sim. Para você ter ideia, na época que surgiu o probiótico como para colocar na ração, existia Certo, clientes que vendiam para grandes redes de supermercado lá em São Paulo, que o certo, cliente lá, o Carrefour, enfim, não vou citar certo. nomes aqui da rede de supermercado, ele Uhum, exigia um bromatológico. Por exemplo, você colocou o probiótico na ração, ele queria certo. saber quanto que tinha de probiótico. Então, No camarão. o, o, No camarão. Camarão. isso aí ele fazia a rastreabilidade, ele queria saber quanto que tinha na ração que o camarão comeu, tá? Isso aí é a Hum, história da rastreabilidade. Que aquele lote veio da fazenda X, do viveiro Z, que foi povoado naquele ah, dia, que comeu aquela ração, que aquela porque, ração tinha é, probiótico, enfim. porque Toda isso essa rastreabilidade. geralmente ia quando era no mercado externo que tinha esse processo, né? Mas Mas agora algumas também. grandes redes fizeram Hum, isso. Na época que eu trabalhava como vendedor, a gente atendia uma grande fazenda aqui no litoral oeste, que ela ah, exigia de toda a ração e com a nota fiscal e esse bromatológico do produto, porque era um hum, ponto crítico lá do fornecedor, do comprador dele, tá? ah.
Então, assim, vamos lá, é o bromatológico, a presença de Prende sinos, finos. Uhum. e a hidroestabilidade. O que que é isso? É a estabilidade do pellet em água, tá? Certo. São quanto tempo aquele pellet tem que ficar ali de forma, na sua composição original, para o camarão Íntegra, poder acessar íntegra o íntegra. pellet, a parte física dele, né? Parte física, ele vai entumecer um pouco, né? Ele vai Certo. inchar um pouco, que é normal, ele vai ter que hidratar. Então, mas quanto tempo ele vai usar, ele vai permanecer naquela forma? Então, assim, há um tempo também máximo, porque se ele Uhum. passar mais de 7 horas e se manter íntegro, quer dizer que ele está muito rígido, que o camarão também vai Hum, ter um pouco mais de dificuldade de obter aquele nutriente, de fazer a raspagem lá do pellet. Então, assim, o então, ideal é até 4 horas. Ele se é- manter de maneira, vamos dizer assim, de maneira íntegra dentro da água. maior do que 4 horas e menor do que 7? Não, até 4 horas é o ideal. Porque assim, eu acredito que o camarão, quando ele está tudo normal, quando você coloca em torno de 50 minutos a 1 hora e meia, ele já tem comido a ração que foi daquele Ok, trato. então, Entendeu? ok, Agora, há ok, aqueles dias que o camarão demora um pouco mais a comer, que ok. o camarão, né, tá rodando, enfim, tem uma série de fatores que é Até preciso dar essa 4 horas, margem de né? segurança, até 4 horas, tá? E o outro Ok. ponto que a gente vê também, que hoje, até O, hoje, talvez só para a gente concluir aqui, o professor Arlindo está perguntando, está dizendo que esse análise bromatológica não é muito barato, né? E para pequeno é um custo muito alto, né? mas a Manter gente isso. hoje, professor, tem um aparelho lá na fábrica chamado Certo. NIR, que Ok, eu é, lembro desse. Uma vez eu vi o você lembra, Alberto né? falando, o Alberto Pronto, então falou hoje em desse nível. 45 segundos eu consigo ter 16 parâmetros da ração, tá? Eu pego a Hum, ração, a gente macera, tritura, coloca lá no aparelho e em hum. 45 segundos tem tudo isso, tá? Esse daí também é um ponto de controle da matéria-prima. Hoje, Vale como bromatológico? porque assim, eu tenho tudo que está no rótulo vai aparecer lá, Ok, entendeu? ok. Tudo, então assim, e bem mais rápido, entendeu? Hum, A gente fala porque, assim, às vezes um grande produtor quer fazer. certo, Lógico que a gente não vai estar lá fazendo para todo mundo. Mas é um certo, negócio certo. que é para um grande produtor, Certo. Só para ele tirar a dúvida, né? Ficar só para mais ele tirar a tranquilo, né? dúvida. A Ficar gente tem mais o controle do tranquilo, né? nosso produto, entendeu? Então, assim, Certo, a certo. gente, isso daí é uma Aham. segurança, tá? Para a Ok. gente saber que o produto está exatamente indo do jeito que a gente está dizendo. A gente tem Perfeito. margem sempre para mais, tipo a ração de 35% de proteína, eu Certo, acompanho, eu acompanho todos os relatórios que o Marcelo me passa. certo, certo. A ração de 35% de proteína vai com Sim. 37, Ah, 38, ok. Sempre tem nada uma abaixo. margem, né? Sempre Perfeito. tem uma margem, tá? E vale Ah, sim como o bromatológico, o teste do NIR, tá? ok, unir, Acabei né? de receber a confirmação aqui por mensagem de texto, Ok. tá? Ok. Uma pescazinha. Ok. Então, assim, o outro ponto, professor, importante, é a flutuabilidade, tá? Flutuabilidade, certo. O que é isso? Muitas fazendas utilizam o voleio como prática de arraçoamento. Então, Certo. quando o cara faz o voleio, o pellet tem uma dificuldade de romper a tensão superficial da água. Então, ele fica na Hum, superfície em vez de ir logo para o fundo, que é onde o camarão vai estar. certo. Então, há imagens clássicas disso daí, do Uhum. cara raçoando, jogando a ração e um bando de garça seguindo ele. Ou seja, você não Hum, está dando ração para o camarão, você está dando hum. ração para as garças. Então, você vai perder dinheiro Ok. nesse quesito. Isso é um Uhum. teste bem simples, você pega um punhado de ração, coloca a água do viveiro e Hum, joga a ração. Todos os certo. pellets têm que afundar. Quem ficou na E isso superfície não, sei lá, uma garrafa de refrigerante cortada, você joga ali melhor com aqueles água. balde, né? De Balde, probiótico, né? de cloro, Ok. que é mais largo. Maior a boca, né? É Ok. maior a boca, você consegue ter uma E proximidade maior da todos têm que realidade. afundar. Todos têm que afundar. Todos têm que afundar. Todos têm que afundar. Hum, Quem não afundar é porque, assim, às vezes o pellet fica mal acabado, ele quebra, aí fica aquela hum, ponta finalzinha mal feita, entendeu? Isso quer dizer que o produto não tem uma estabilidade do seu pellet. Então, naquela movimentação de carrega o caminhão, ele não aguenta essa movimentação, ele acaba quebrando
E aquelas falhas também fazem com que ele não consiga quebrar a tensão superficial da água. Aí ele perde, ele altera a flutuabilidade, né? Altera a flutuabilidade, ele não afunda. Isso a gente está falando... O fato de ter uma ração que é extrusada e peletizada, a extrusada não atrapalha nessa questão da flutuabilidade, sabe informação? Não atrapalha. Não, né? Okay. Eu via muito mais problema quando a gente estava no campo de verdade, né, como vendedor. Certo. Eu via muito mais problema com ração peletizada, com a parte não afundar. Okay. Eu via bastante. Porque justamente o extrusado é bem consistente, o pellet dele. Não tem essa quebra, não tem esse... Entendeu? Okay. Então, assim, ele no pelletizado a gente vê mais essa falha, com né? isso. Ok. Eu via bastante aqui, não adianta a gente citar nomes, mas tem algumas fábricas que são campeãs na flutuabilidade e na produção de finos, tá? Isso é um problema fabril na fábrica. Ok. Então aí é problema um problema de produção. Mesmo, né? Produção. Aí sempre apresenta fora do padrão.